Vamos conversar um pouco hoje sobre uma doença bastante grave, bastante antiga, que é a doença de Chagas, também chamada de tripanossomíase americana, cujo agente etiológico é um protozoário sanguíneo chamado Trypanosoma cruzi. Então, esse parasita, ele pertence ao filo Sarcomastigófora e à ordem Kinetoplastida, por ele possuir uma organela importante chamada cinetoplasto ou kinetoplasto, rico em DNA, que está sendo muito estudado hoje para pesquisas e descoberta de alguma vacina ou tratamento. O agente, então, etiológico da doença de Chagas é esse parasita, o Trypanosoma cruzi. Ele tem como reservatório, além do homem, alguns mamíferos domésticos e silvestres. E as aves e animais de sangue frio, eles são refratários à infecção. Nós temos diversas formas desse parasita, ele tem um polimorfismo, cujas formas seriam as amastigotas, que são formas que estão presentes fagocitadas dentro de células do sistema mononuclear fagocitário do hospedeiro vertebrado, principalmente os macrófagos, e em células teciduais, então, na fase crônica da doença. As formas amastigotas em tecido cardíaco, elas formam ninhos de amastigotas entre as fibras do coração. A forma tripomastigota, que é uma forma mais alongada, com o cinetoplasto na porção posterior ao núcleo, tem uma membrana ondulante e que se esteriliza sobre um flagelo livre. Essa forma está presente no reto do hospedeiro intermediário e no sangue circulante do hospedeiro vertebrado, que é a forma infectante. Então, aqui você vê a forma tripomastigota e a posição do cinetoplasto do núcleo e membrana entre as hemácias. A forma tripomastigota sanguínea, ela tem formas finas ou delgadas, que tem um comportamento diferente, com o cinetoplasto um pouco mais afastado da extremidade posterior e com um flagelo livre mais curto. O comportamento dessas formas é que ela tem uma movimentação bastante rápida e direcional, e eles também são mais sensíveis à ação dos anticorpos e eles desaparecem mais rápido da circulação. Essas formas finas também são chamadas de macrofagotrópicas, porque elas têm um tropismo para células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente do baço, do fígado e da medula óssea. As formas largas, que são mais caracterizadas por, lembrando letras do alfabeto, tipo a letra C ou U ou S, elas são formas que têm flagelo mais longo, o cinetoplasto está mais próximo da extremidade posterior, a movimentação é lenta e não direcional. Essas formas largas, elas também têm um comportamento diferente em relação ao tempo que permanecem no sangue. Elas são mais resistentes ao sistema imune, então elas permanecem mais tempo e são mais presentes na fase crônica da infecção. É a forma infectante por triatomínio. Elas também são chamadas de miotrópicas, porque elas têm um tropismo para células musculares lisa, cardíaca e esquelética. A forma epimastigota, presente no vetor, ela tem essa forma característica com o núcleo e um cinetoplasto anterior e justanuclear. A forma amastigota, aqui formando os ninhos a nível de coração. Aqui é o trato digestório do vetor, do barbeiro, vulgo barbeiro, né? O nome correto são os triatomíneos. Quando o triatomínio faz o hematofagismo, ele vai inocular, ele vai sugar o sangue do homem infectado e ele vai ingerir as formas presentes, então, na corrente sanguínea do homem, que é o tripomastigota sanguíneo. Essa forma vai percorrer o trato digestório desse barbeiro e vai se transformar em esferomastigotas e epimastigotas curtas e longas. As longas não se sabe o caminho delas, agora as curtas elas vão sofrer divisões e lá na porção posterior do intestino, a nível de reto,
Essas epimastigotas curtas vão dar origem à forma tripomastigota metacíclica infectante. O ciclo, então, do Trypanosoma cruzi é heteroxênico. Então, a partir do momento que o vetor, que o triatoma, ele vai fazer o hematofagismo, ele vai picar, então, o homem, e ele não inocula a forma tripomastigota, porque essas formas estão presentes nas fezes e na urina do vetor. Então, quando ele suga o sangue, automaticamente ele defeca e urina, e o homem, ao coçar nessa região, ele abre lesões de continuidade na pele, e essa forma tripomastigota penetra, então, na corrente sanguínea. Essas formas tripomastigotas, elas são fagocitadas por macrófagos, e no interior do macrófago, então, ela se transforma em amastigotas. As amastigotas se multiplicam por divisões binárias assexuadamente e ainda dentro do macrófago ocorre outra diferenciação em tripomastigota. Ocorre a lise de célula e é liberada então essas formas tripomastigotas na corrente sanguínea. O triatomínio, ao fazer novo repasse sanguíneo, ele vai ingerir o sangue do homem e ingerir essas formas tripomastigotas. E aí, no trato digestório do vetor, vai ocorrer as transformações, como eu disse, de tripomastigotas para epimastigotas. As epimastigotas curtas vão se dividir e transformar em tripomastigotas metacíclicas, infectantes. Então, o triatomínio, ele é hematófago, é um vetor. A gente tem 3 gêneros importantes no Brasil, que é o gênero Triatoma, o Rhodnius e o Panstrongelus, com várias espécies. Aqui nessa figura, vocês veem a diferenciação, principalmente dos 3 gêneros, em relação à inserção das antenas. O triatoma, a antena, ela parte de uma porção intermediária entre o olho e o clípeo. O Panstrongelus, a antena sai bem próxima ao olho, e o Rhodnius, a antena sai na parte mais externa da cabeça. Aqui, diferenciação entre o triatomínio verdadeiro, com o hematófago, do predador e do fitófago. O hematófago, ele tem a probóscide, que é o aparelho bucal reto e não ultrapassa o primeiro par de patas. O predador tem um aparelho bucal curto e curvo, e o fitófago tem um aparelho bucal reto e que ultrapassa o primeiro par de patas. No vetor, então, o triatoma, o ciclo biológico, do Trypanosoma cruzi no vetor, esse vetor, ele tem, a fêmea, ela elimina ovos, esses ovos eclodem e vão dar origem a diferentes estágios de ninfas de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Então, o triatomínio, ele é paurometábolo, ele não passa por estágio de larvas. A transmissão do Trypanosoma cruzi, através, então, das fezes urina do vetor, dentro da cadeia epidemiológica, é a de maior importância. E temos também a transfusão, pode ser através do sangue, então, transfusão sanguínea, a transmissão congênita, transplantes, acidentes de laboratório, a transmissão oral. E o coito, não existe comprovação de transmissão através do coito na espécie humana. A doença de Chagas é uma doença muito antiga, foi descoberta em 1909 por o Dr. Carlos Chagas, numa menina de 2 anos de idade chamada Berenice, em La Sance, Minas Gerais. É uma doença, então, que atinge toda a América Latina, temos milhões de pessoas infectadas, muitas pessoas, em torno de 20 mil, morrem a cada ano devido à insuficiência cardíaca, principalmente, devido à doença de Chagas. É um importante problema de saúde pública, que marginaliza o doente, e também é uma doença que está relacionada com precárias condições de higiene e de moradia. A patogenia da doença de Chagas vai depender de alguns fatores do parasita, como o polimorfismo desse parasita, há alguns fatores de cepas também, de virulência de cepa, da carga parasitária, alguns fatores dependentes do hospedeiro, do sistema imune, e
algum fator relacionado também com ruptura de células, que vão induzir uma resposta inflamatória. O quadro clínico, inicialmente a fase aguda, pode ser assintomática, que é a mais frequente, ou sintomática, está relacionado com o estado imune do hospedeiro e virulência de cepa. O predomínio da forma sintomática geralmente é na primeira infância, podendo inclusive vir a óbito já por miocardites ou insuficiência cardíaca. Na fase aguda, é comum a gente observar o sinal de Romagnat e chagoma de inoculação. O sinal de Romagnat é um edema bipalpebral e unilateral quando o vetor pica a conjuntiva, e chagoma de inoculação quando o vetor pica em qualquer outra parte da pele. Os sintomas gerais nessa fase aguda é febre, edema, hepatoesplenomegalia e, algumas vezes, já, como falei, insuficiência cardíaca e algumas alterações neurológicas. Aqui você vê na imagem o sinal de Romagnat com edema bipalpebral e unilateral e o chagoma de inoculação na perna. Aqui também sinal de Romagnat. Na fase crônica, assintomática e inaparente, ou seja, alguns pacientes eles podem ficar por um período longo de tempo assintomáticos, de 10 até 30 anos, onde os exames sorológicos e parasitológicos são positivos, mas esse paciente não apresenta sintoma algum da doença e o eletrocardiograma e as radiografias são normais. Na fase crônica sintomática, então 20 a 30% dos pacientes vão apresentar uma sintomatologia relacionada com o sistema cardiocirculatório ou digestório ou ambos. Na cardiopatia chagásica crônica, então sintomática, na doença de Chagas cardíaca, o quadro clínico de insuficiência cardíaca é bastante acentuada. E em relação às dilatações, então, dos megas, né, os órgãos tipo o coração e as vísceras. E a forma mais grave da doença de Chagas também, que é a forma nervosa. Aqui vocês observam já o aumento do coração, da dilatação do coração, com destruição de fibras, destruição do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, ocorrendo então as arritmias cardíacas e também a presença, então, de uma lesão no ventrículo, que nós chamamos de aneurisma de ponta, devido a uma herniação do endocárdio. Aqui é doença de Chagas digestiva, com o aumento também, então, do megacólon, do megaesôfago, megacólon. Em termos de diagnóstico clínico, a presença, então, dos quadros sintomáticos e a confirmação pelos exames laboratoriais. O diagnóstico laboratorial na fase aguda, onde a parasitemia é mais alta, pode-se fazer a pesquisa do parasita no exame de sangue a fresco, ou gota espessa ou gota estirada. Não muito frequente a cultura de sangue ou biópsia, inoculação em camundongos e método de Stroop. Também podemos fazer as reações imunológicas, que seriam as reações de precipitação, imunofluorescência indireta, que é o mais utilizado, hemaglutinação indireta e ELISA. Na fase crônica, como a parasitemia já é baixa, um método indireto de escolha seria xenodiagnóstico e hemocultura. Esses exames são muito demorados, então o mais utilizado na fase crônica são os exames imunológicos. Imunofluorescência e ELISA, como eu falei. E esses exames mais sofisticados, tipo LISA mediado por complemento, sondas de DNA PCR, anticorpos monoclonais, não são utilizados de rotina. O tratamento da doença de Chagas, a doença de Chagas ainda sabe que não tem cura. A gente tem alguns medicamentos que têm muitos efeitos colaterais, mas não promovem a cura, é só para a diminuição da carga parasitária. Nós temos o Nifurtimox, que devido aos efeitos colaterais não é muito utilizado, e o benzonidazol, que é o Roxagan. Nenhum desses compostos é ideal, porque eles não são ativos durante a fase crônica da doença, tem muitos efeitos colaterais,
tem que ser administrado por longos períodos de tempo, sob supervisão médica. Há uma grande variabilidade da suscetibilidade das cepas do Trypanosoma cruzi em relação à ação dessas drogas. Muitas populações de parasitas já são resistentes a ambos esses compostos, apresentam um alto custo e não há formulação pediátrica. Em termos de critério de cura, entre aspas, porque não tem cura, acompanhado o paciente na fase aguda para negativação dos exames parasitológicos e sorológicos, e na fase crônica a sorologia pode permanecer positiva. Em termos de epidemiologia, essa doença ela é importante em termos de urbanização da doença, está relacionado com o desmatamento na zona rural, está relacionado com os reservatórios animais, inclusive os animais domésticos, está relacionado com más condições de higiene e de habitação, e é uma doença que tem uma ampla distribuição geográfica. Aqui, o tipo de moradias típicas de casa de pau a pique, onde favorece o barbeiro ou triatomínio se esconder durante o dia, e à noite é que ele faz o hematofagismo. Aqui, o triatomínio ele se esconde nas frestas das casas. Em termos de prevenção, nós temos que observar a melhoria dessas condições de vida, a modificação do desmatamento, educação sanitária, ter um controle de doadores de sangue, combate desses triatomínios através de campanhas e uso de inseticidas, levantamento das espécies implicadas na região e o controle da transmissão congênita. Mudanças nas habitações rurais, portanto, é muito importante o combate do triatomínio, o controle do doador de sangue, e não existe vacina ainda para a doença de Chagas.